Olá, queridos, graças e paz, seja bem-vindo a mais uma live de cura. E na live de hoje nós estamos tendo uma grande honra de receber um grande ministro, evangelista, Jânio César, um homem de Deus para as nações, e que está aqui em Mossoró hoje, vai estar participando conosco da nossa live. Jânio César, seja bem-vindo. Muito obrigado, para mim é um privilégio estar com vocês aqui, fazer parte dessa live tão importante que tem alcançado tantas pessoas toda semana, e para mim é um grande privilégio estar em Mossoró de volta depois de uns 2 ou 3 anos, e creio que Deus vai fazer grandes coisas, não somente hoje, mas nesse final de semana aqui. Amém. Então, nossa live, ela comumente acontece aos sábados às 11 horas da manhã, porém hoje foi diferente devido ao Jânio. Ele está em uma reunião importante. Conta um pouquinho sobre essa reunião, Jânio. Hoje pela manhã a gente tinha uma reunião chamada International Gospel Fellowship, que seria uma irmandade, igrejas de vários lugares do mundo, a qual o Ministério Osborne faz a supervisão, e a gente tem que ter essa reunião, e era exatamente no horário da live, e aí o pastor perguntou se eu poderia fazer à tarde, e com muita alegria estou aqui para fazer com vocês. Mas foi uma reunião muito importante, onde a gente define coisas de vários ministérios no mundo todo, sobre evangelização, sobre alcançar os perdidos, e foi algo tremendo. Geralmente temos 30, 40, 50 nações representadas nessa reunião, é algo bem importante. Maravilha. Essa live está sendo transmitida em multiplataformas, estamos pela TV a cabo, chegando a centenas de cidades pela TV a cabo, também pela internet, nas plataformas do Instagram e também YouTube. Se você está assistindo em alguma dessas plataformas, gostaria que você nos ajudasse compartilhando. Principalmente se você está assistindo pelo YouTube ou pelo Instagram. No YouTube você já compartilha, já tira aí um minutinho e compartilha pelo WhatsApp. Você que está também no Instagram, vai lá e coloca o dedinho naquele aviãozinho e manda para o máximo de pessoas possível, porque eu acredito que aquilo que o Senhor vai estar inspirando o Jânio César para compartilhar hoje vai fazer a diferença na tua vida e na vida de tantas pessoas. Ele vai estar falando sobre algumas questões relacionadas ao ministério de um modo geral, mas também sobre cura, não é? A intenção de Deus em curar, e no final ele vai estar orando também pelos enfermos. Logo, se você conhece alguém que precisa de oração por cura, vai deixando no chat, e no final nós vamos tirar um momento para estarmos orando por todos os pedidos de oração, de uma forma coletiva, e eu creio que a unção de Deus vai estar tocando aí na sua casa, ou seja nesse momento, ou em um outro momento também, porque a unção de Deus ela não tem prazo de validade, ela vai te alcançar em todo o tempo. Então, só vendo aqui quem já está aqui conosco, já estamos com Paula Eduardo, Josimberg, Augusto da Silva, Gilza Loyola, tem aqui seu direito também, a Sloane colocou aqui, graça e paz. Ou seja, o pessoal já está chegando na live, o número está aumentando aqui, Mesac também, sejam todos muito bem-vindos. E enquanto as pessoas chegam, eu quero aproveitar e conhecer um pouquinho mais sobre Jânio. Jânio, há quanto tempo você tem fluído no ministério do evangelista, Jânio? Como eu já falei algumas vezes na igreja, né, aqui, eu tinha 19 anos de idade quando comecei a pregar a palavra do Senhor no estado de Pernambuco, e uma das primeiras, vamos dizer assim, doadores e parceiros ministeriais que eu tinha era a sua esposa Aurélia, a qual mandava mensalmente oferta para poder sustentar o meu ministério naquela época, na cidade de Caruaru. Eu comecei com 19 anos de idade, a minha esposa é de Caruaru, a Jéssica, que é muito amigo também da Aurélia, a esposa do pastor Jackson. E eu tinha 19 anos de idade e comecei a viajar pelo mundo, pelos estados da circunvizinhança de Pernambuco. Depois comecei a viajar pelo mundo, e sempre com o foco de trazer esperança e ajuda às pessoas que estão em sofrimento. Algumas pessoas falam sobre a questão da gente sempre pregar a salvação e que cura não seria um foco. E Cristo Jesus, ele coloca a salvação como algo focado, mas ele também coloca como ajuda ao que está sofrendo algo de um foco de sua mensagem. A Bíblia diz, em sua primeira mensagem, o Espírito do Senhor me ungiu tanto para libertar como para curar os enfermos. Então, isso eu acredito desde novo, que o foco da minha mensagem como um evangelista é trazer salvação e alívio para o sofrimento humano. Trazer salvação, que é o alívio para a alma, e trazer salvação,
que é o alívio para o corpo, que seria através da cura divina, através da oração pelos enfermos, porque eu entendi muito cedo, Mateus 24 fala algo muito interessante, diz assim, ele diz, quando eu estive enfermo, vocês vieram me ver. E outras pessoas dizem assim, em teu nome fizemos isso e aquilo outro. Ele diz, quando eu estive enfermo, não vieste me visitar. Então a gente vê claramente na Bíblia que o Senhor, ele não vai cobrar quantas pessoas foram curadas pela nossa oração, mas se a gente foi trazer esperança, se foi visitar o enfermo, se foi ajudar as pessoas que estão em sofrimento. Então isso foi o que Jesus veio fazer e isso é o que eu acredito que tem que ser feito no meu caso, no ministério em que eu fui chamado a fazer. Que bênção, muito bom. Então, você tem levado essa palavra de redenção, manifestando o poder de Deus para a cura, em várias partes do Brasil e do mundo, não é, Jânio? E isso já tem um bom tempo. E eu lembro que um tempo você morou ali no Nordeste, não é? Aqui no Nordeste, no caso, Pernambuco, e Deus te guiou, inspirou para ir para o Sudeste, onde você passou uma boa temporada percorrendo o Brasil a partir de lá, fundou o ministério também, e hoje já está morando nos Estados Unidos por uma direção de Deus já há alguns anos. 5 anos. 5 anos, não é, Jânio? E como é que foi todo esse processo? Cada fase é um desafio diferente? Fala um pouquinho sobre essa transição. Com o foco do ministério de a gente ajudar as pessoas que estão mais necessitadas, a gente precisa ter as bases e as portas para os locais onde as pessoas precisam mais. Algumas pessoas perguntam por que na África, em lugares mais simples, as pessoas recebem mais milagres do que nos Estados Unidos ou no Brasil, por exemplo. No Brasil muitas coisas acontecem, mas muitas pessoas dos Estados Unidos perguntam por que não acontece isso lá. E a gente sempre tem essa resposta que é a questão da opção. Né? Aqui a gente tem mais opção do que na África, em lugares mais pobres, como vai ter muito menos opções na África do que nos Estados Unidos, e porque as pessoas têm menos opções, elas vão querer, vão ter mais facilidade de crer em receber, porque não tem outra saída. Aqui a gente tem bons médicos, então a gente geralmente vai buscar a Deus quando já buscou tudo, que não seria o correto. Nós deveríamos buscar a Deus em primeiro lugar. Por causa disso, Deus me direcionou de ter uma forma de alcançar esses lugares. E de onde eu estava no Nordeste, eu estava alcançando pessoas necessitadas no Nordeste, então eu tinha uma abertura. Se eu fosse para o Sudeste, eu ia começar a ter agora uma abertura também das outras partes do país que necessitava. Então essa foi a primeira direção. Casamos, em 2009 a gente já mudou para Minas Gerais, fizemos uma base, abrimos um ministério em Belo Horizonte, passamos 3 anos e pouco. Depois, por uma direção para a abertura de mais portas, de ajudar mais pessoas em mais locais, fomos para o Rio de Janeiro, onde nasceram nossas 2 filhas, passamos mais 7 anos. E depois o Senhor falou comigo que era necessário pregar não simplesmente nos países, eu estava pregando muito em espanhol e português, então alcançava um público que estava sofrendo, mas que eu também deveria pregar em inglês, e por causa disso eu deveria ir para os Estados Unidos. Então nos últimos 5 anos moramos nos Estados Unidos, então já faz cerca de 15 anos que eu deixei o Nordeste, e dessa transição a gente começou a alcançar não somente o Nordeste, não somente os povos indígenas da Amazônia, como a gente trabalhou bastante, não somente os estados brasileiros, não somente os países latinos, como agora países africanos, asiáticos, porque com a língua inglesa a gente pode ajudar muitas pessoas. A gente confunde, porque a gente vê que os Estados Unidos falam inglês e a gente acha que todo mundo que fala inglês não tem necessidade. Na verdade, boa parte que fala inglês no mundo, os países que têm como língua oficial inglês, principalmente na África, elas têm muito mais necessidade do que a gente que fala português. Então, por causa disso, veio essa transição completa e hoje a gente tem um alcance, se a gente colocar essas 3 línguas, de no mínimo 2, 3 bilhões de pessoas no mundo, que deve ter 7, 8 bilhões de pessoas. Então, quando você tem a questão linguística, você pode alcançar as outras pessoas. Quando Jesus veio, ele veio falando a língua do povo. Jesus, na época que se falava em primeira língua, era o grego, tinha o latim, o hebraico, que os sacerdotes falavam. Jesus, além do hebraico, Jesus falava o aramaico. Era a língua que ele comunicava, porque com o aramaico ele conseguia chegar ao povo mais sofrido. A mesma coisa é o que Deus tem feito nesses últimos 15 anos, me dando a capacidade de aprender idiomas, de poder viver em lugares que abrem portas, para que eu possa convencer a mim mesmo que eu tenho a capacidade de falar a linguagem do povo, ou a língua do povo, através daquilo que ele tem dado, para poder ajudar mais pessoas. Quando você nasce e sabe para que nasceu, você vai tentar fazer o máximo daquilo que Deus te chamou. Então, se você nasce
para ajudar pessoas, se capacite a ter mais ferramentas para ajudar mais pessoas. Então, acredito que esses últimos 15 anos, Deus tem me dado ferramentas para ajudar mais pessoas em muitas frentes diferentes. Muito bom. Jânio, e ao longo desses anos você rompeu as fronteiras nacionais, não é? Tem ministrado em outras nações. Você já tem ideia, em média, quantas nações você já percorreu pregando o evangelho, Jânio? Se a gente encontrar a palavra nação, é diferente de país. País é o país reconhecido pela ONU. Nação é aquilo que tem um povo, que tem uma cultura diferente da outra. Então, dentro do Brasil, a gente tem algumas nações indígenas, a qual fala um outro idioma, tem um outro alfabeto, tem uma outra cultura e tem outras leis. Então, isso seria uma nação. Se a gente contar países e nações no total, umas 50 e poucos. Se a gente contar somente países, 40 e poucos países. Mais de 40 países. Mais de 40 países. Pela ONU, você já pisou e já tem plantado. Exatamente. Pisei por causa do evangelho. Não para fazer férias, mas por causa do evangelho. E onde você chega, Jânio, você tem percebido o Senhor confirmando a palavra por meio de sinais, curas? Eu gostaria de ler para vocês o que está escrito em Romanos capítulo 1, e essa resposta, dessa pergunta que você falou, ela é respondida aqui, no versículo 16. Diz assim: pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá da fé. Então a Bíblia diz aqui que o evangelho é o poder de Deus. Então, eu não posso anunciar o evangelho e não esperar que Deus não manifeste o seu poder. Se o evangelho, a boa notícia, é o poder de Deus. Muitas pessoas falam assim: não, a gente não pode comandar o que Deus vai fazer. É verdade, isso é claro. Ninguém pode exigir nada de Deus, ninguém pode determinar algo para Deus. Existe aquela coisa, eu determino, eu exijo. Nós não podemos fazer nada disso de Deus. Porém, o Senhor fala no seu evangelho que a gente tem o direito das circunstâncias, daquilo que faz com que as pessoas sofram, nós temos o direito de agir como o apóstolo Paulo, apóstolo Pedro. Ah, mas eles eram apóstolos especiais. Sim, mas o evangelho que eles pregavam é o mesmo que está disponível para a gente. Então, o evangelho, ele é a nossa munição. Quando você proclama o evangelho, se ele não produz milagres, é porque não é o evangelho de Cristo. O evangelho vai produzir milagres em todas as situações, vai fazer novo nascimento acontecer, pessoas serem restauradas, pessoas serem curadas. Então, sim, quando nós anunciamos o evangelho, simplesmente anunciar o evangelho, as pessoas já começam a receber uma mudança na sua vida ou um milagre. Então, muitas vezes eu estou pregando em alguns lugares e simplesmente por começar a anunciar o evangelho, as pessoas começam a ser curadas. Não porque eu sou especial, mas porque o evangelho é poderoso. Se você anuncia o evangelho, ou se você escuta o evangelho que gera fé, porque é pela fé que nós recebemos os milagres, a fé vem pelo ouvir. Então, se eu falo o evangelho e se eu escuto o evangelho, a gente vai ter um choque de aceitação e de proclamação. Nós vamos ter milagres, nós vamos ter coisas que são diferentes do curso natural. A natureza normal vai mostrar, está doendo, vai sofrer, vai ser desse jeito. Mas o evangelho diz, é o Senhor que cura, é o Senhor que restaura, é o Senhor que dá uma nova vida. Então nele há sempre uma saída, há sempre uma boa notícia. Uma boa notícia para quem está sofrendo, para quem está enfermo, para quem está indo para o inferno, tem a boa notícia do céu. Então o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A maravilha. E ao longo desse tempo, Deus tem confirmado a palavra por meio de sinais e existe alguns milagres que você lembra assim, que tem, meu Deus, eu fiquei impactado. Sim. Eu tive recentemente na África, agora no Quênia. E ano passado eu tive no Quênia e na Ruanda. Ruanda é um país ali próximo do Quênia, próximo do Burundi, da Tanzânia. E eu estava pregando entre Ruanda, Burundi e Tanzânia. Não são países muito conhecidos para a gente do Brasil, mas ali na região já próximo do Quênia, e eu estava lá anteriormente. E nós fizemos uma cruzada. No Quênia a gente tinha 5, 6 ministrações, se alcança 100 mil pessoas. É um evento muito grande, mas é um evento com muito crente. Então tem muito milagre. Mas quando eu fui para Ruanda, eu fui para um lugar, lembra que eu falei sobre a questão da opção? Então eu fui para um lugar onde as pessoas não têm opção nenhuma. Eu fui para um lugar onde são os campos de refugiados. Eram na fronteira, tríplice fronteira. E ali,
as pessoas elas não têm médicos, elas não têm outra saída. E elas também não têm muito acesso ao evangelho. E consegui um intérprete, fizemos uma cruzada num lugar, numa montanha, atrás de mim. Desceu a montanha, era a Tanzânia, do outro lado era o Burundi, mas eu estava na Ruanda. E aí, pregando para eles, coisas, assim, eu já vi muitos milagres na vida, mas ali, isso foi agosto do ano passado. Uma criança de 4 anos de idade, que nunca viu na vida, cega de nascença. No segundo dia, essa criança, eles passaram, é muito engraçado, porque eles começaram a passar por cima da multidão, trazendo a criança, botaram ela na plataforma, e aquela criança estava enxergando pela primeira vez. A gente tem até no Instagram, @JaneCésar, tem esse vídeo lá que a gente publicou. A criança correndo atrás de uma toalha, a gente mostra uma toalha assim para ela e ela vem querer pegar pela primeira vez vendo. E a mãe do lado, a mãe confirmando que ele nunca viu na vida. Nesse dia, a gente não tinha iluminação, a gente só tinha um microfone, na verdade 2 microfones, um para intérprete e outro para mim. E uma multidão de milhares de pessoas aceitaram Jesus e começou a acontecer tanta cura. Foi tanta gente jogando bengala, muletas e subindo a plataforma. E como não tinha luz, tínhamos só eletricidade para o som, mas não tínhamos luz elétrica para assistir para as coisas. Tudo estava escurecendo. E eu disse, o que é que a gente faz? E um dos organizadores comigo disse assim, vai continuar acontecendo os milagres, a gente vai embora e deixa eles festejando. E então a gente colocou eles para cantar, os milagres acontecendo, eu fui embora e continuou acontecendo cura, porque Jesus é o que cura, não é o homem. E eles ficaram lá horas e os milagres continuando. Eu nunca tinha visto isso na minha vida, porque começou o culto por volta das 2 da tarde, isso já era 5 para 6, 7 da noite, a gente indo embora, não tinha mais espaço para dar testemunho de tanta cura que aconteceu, um cego de nascença, pessoas que não andavam, um monte de coisa, e daqui a pouco a gente sai e continua as coisas lá e chega as notícias, e o povo no outro dia voltou achando que tinha mais culto, trazendo mais enfermos para poder ser curado, e dizem que outras pessoas foram curadas só porque foram no lugar. Então eu achei isso assim, foi sensacional, porque Jesus comprova que aquele que busca a face do Senhor, aquele que busca Jesus, ele recebe o milagre, independente se tem um homem de Deus lá ou não. Que bênção, não é? Então é algo sensacional. Para mim foi muito marcante ver aquela criança de 4 anos de idade, nunca viu na vida, correndo para um lado e para o outro, tentando pegar aquela toalha. Foi uma coisa linda. Vai se falando isso, gente. Eu lembrei agora de uma frase que a gente costuma falar no Rema, na matéria Cristo, aquele que cura, né? Eu ministro essa matéria também. E eu gosto de falar uma frase que a gente sempre repete, que a cura é o pão dos filhos, né? Exatamente. O pão para os filhos de Deus. E você estava ali como quem serviu a mesa, né? Deixou posta, você saiu, mas a mesa continuou lá, o pão ainda estava lá. E eles estavam se fartando, recebendo cura. Que maravilha. Eu nunca tinha escutado um testemunho desse. E tinha acontecido uma vez comigo isso no interior do Espírito Santo, que pessoas foram depois do evento e receberam cura, porque achavam que o evento estava continuando e receberam. Teve gente que recebeu Jesus e tudo. Mas dessa maneira como foi na Ruanda, que as pessoas buscavam tudo, muito interessante que lá quase ninguém falava inglês. Então eu tinha um intérprete, o povo mais antigo, mais novo, falava inglês, então eu pregava inglês, mas tinha que ser interpretado para o Quênia e Ruanda, que é o dialeto principal da região. Então os mais velhos só entendiam nessa língua. Então tinha algumas pessoas que faziam parte da equipe, eram milhares de pessoas, a gente chegou a ter, sei lá, 7, 8 mil pessoas por reunião. E o que é interessante é que eu fui conversar com alguém da equipe, e eu tenho que falar tudo em inglês, ninguém fala português. Ele não entendia nada que eu falava. E aí tinha um rapaz que eu vi que ele conseguia falar inglês, fora a minha intérprete. Então eu disse, esse cara aqui vai me ajudar. Armelito, o nome dele. Armelito. Aí ele é do Burundi, do outro lado, da fronteira. E ele começou a virar meu assistente. Eu tinha o assistente, o Diego Eloy, estava comigo. Sim, tirando Diego, foto, legal. filmando tudo. Ele foi testemunho de tudo. Inclusive, eu coloquei ele para pregar lá também. Ele pregou para o pessoal, tanto lá quanto no Quênia. E aí o interessante é que o Armel, que a gente chama Armelito, eu pedi para ele, Armel, vai me ajudando aqui. E ele que começou, já pegou o ritmo de como dar os testemunhos e tudo e tal. E aí o Diego me ajudava mais na parte, ou pregando comigo, ou tirando as fotos e fazendo as filmagens. Então todas as fotos e as filmagens é o Diego que fez. E aí eu consegui esse rapaz, porque ele falava inglês. Depois que a gente veio embora, eu comecei a investir na vida do Armel, financeiramente, como missionário, porque ele é refugiado. E ele disse que por causa do que viu eu pregando, ele me chama de pai, papá. Eles têm essa questão lá na África.
Ele também está pregando para os refugiados e vendo curas. Glória a Deus. Então imagina, uma pessoa estava lá, sem opção nenhuma, crente, mas o que é que nós vamos fazer? Como a gente vai receber? Aí ele foi, participou da nossa cruzada, depois ele já no primeiro dia já virou da minha equipe, depois ele começou um contato comigo, agora está ele fazendo cultos, pregando para o povo e o povo sendo curado. Para você ver que não é uma pessoa, é a palavra. Quando você recebe a palavra, por isso que a gente gosta de dizer para as pessoas, estude no Rema, entenda a palavra, busque a palavra. Por quê? Porque vai fazer com que você tenha as mesmas experiências que as pessoas da Bíblia. Então imagina, um refugiado, o Armel, vai para um culto desse, vê os primeiros milagres, agora, um camarada que praticamente não tinha nem o que comer, ele agora sai no meio dos refugiados pregando e agora virou lá uma pessoa usada por Deus. Ele manda os testemunhos para mim dizendo, papá, eu orei e aconteceu isso, agora juntei uma multidão, fez isso, e agora estou fazendo isso, fazendo aquilo outro, tudo e tal. Então, Deus, ele só quer um coração disponível. E quando você abre o coração e abre os seus ouvidos para ouvir a palavra de Deus, Deus vai usar pessoas simples como você, como eu, nascido no sertão de Pernambuco, você daqui ou de onde quer que seja, Deus pode te usar no mundo todo. Então foi sensacional lá na Ruanda. Eu lembro que o bispo que organizou para mim, a gente faz os contatos com quem tem, com algumas igrejas, e a gente conseguiu centenas de igrejas, e o principal bispo foi que organizou para mim, o bispo Joseph. E ele falou, evangelista, se a gente anunciasse aqui mais 3 dias de evento, a gente não tinha mais espaço, e era um campo aberto, porque as pessoas estavam vindo 15, 16 quilômetros a pé para ouvir a palavra. Então, assim, foi muito forte ver aquilo ali, ver centenas, milhares de pessoas recebendo Jesus, milagres acontecendo, milagres depois, pessoas que estavam participando agora pregando e propagando o evangelho. Então, acredito que foi algo muito sensacional. Outra coisa foi no Quênia. Eu tenho um intérprete no Quênia, desde 2022, eu fui 3 vezes ao Quênia. Outubro de 2022, agosto de 2023, essa que o Diego Eloy foi comigo, e agora em agosto, que acabei de chegar há pouco tempo de lá, foi uma grande conferência lá. E eu peço para ter o mesmo intérprete. E aí o Kevin é um dos pastores lá do ministério, e é um ministério que acredita em cura. Só que o Kevin começou a interpretar, e agora o Kevin começou a fazer as cruzadas dele. E os mesmos milagres que a gente viu nos nossos cultos, o Kevin está vendo nos cultos dele. Nas cruzadas que ele está fazendo. Que ele está fazendo. Benção. Então, um trabalho de discipulado também, né? Exatamente. E mostrando que o evangelho é o poder de Deus. Então, Amém. Mudou o nome do pregador, mas a palavra faz o mesmo efeito. O evangelho continua fazendo o mesmo efeito. A palavra, a unção de Deus, Exatamente. Ali está continuando a fazer os milagres, né? Que bênção. Jânio, e falando sobre a palavra, né? Quando a gente estuda a palavra, a gente se depara com muitas situações que quebram a nossa ideia que nós tínhamos. Porque, por exemplo, eu cresci, Jânio, em uma situação onde o entendimento da palavra era muito, muito limitado. E, por exemplo, quando eu lembro de uma cena que eu vi, tipo, uma criancinha, um cortejo de uma criança, e aquele povo disse, não, aquilo ali é porque Deus estava precisando de um anjinho no céu, e por isso aquela criança morreu. E eu lhe pergunto, pela palavra, Jânio, o que é que você entende a respeito da vontade de Deus em relação à cura e às enfermidades? Você acredita que Deus ele pode colocar uma enfermidade em alguém para treinar essa pessoa, para de alguma forma essa enfermidade servir de suporte para que Deus possa ensinar algo para ela? Por outro lado, você acredita que Deus ele tem interesse em curar todas as pessoas? Fala um pouquinho a respeito desse assunto. Então, essa pergunta que você está fazendo, ou essa afirmação que você está fazendo, ela é muito importante para o entendimento bíblico e básico. Nada se entende se você não entender redenção em Cristo. Redenção quer dizer comprar de volta. Então a gente já foi dele. Nós já fomos dele, nós nos perdemos, e a partir do momento em que ele pagou o preço de volta, nós fomos redimidos, fomos recomprados, né? Éramos dele, nós fomos roubados por causa do pecado, e ele pagou por aquilo que já era dele. Então é redenção, redimir. Quando alguém virava escravo, pagava-se o dinheiro de volta e virava livre de novo. Isso foi o que aconteceu com a gente.
E dentro da redenção você vai entender algo muito interessante que vai dar algumas respostas. Primeira pergunta que eu faço para você e para quem está me ouvindo. Quem matou Jesus na cruz do Calvário? Foi Deus ou o meu pecado? O seu pecado? Foi o nosso pecado ou foi Deus? Não, eu vou matar meu filho. Qual é a resposta básica e lógica? O nosso pecado. O nosso pecado. Ou seja, Gênesis capítulo 1 até o capítulo 2 é a perfeição da criação. Não tem nada de errado. Gênesis capítulo 3, nós bagunçamos tudo. Nossa culpa. Não culpa de Deus. Gênesis 1 a Gênesis 2, perfeito. A imperfeição entra porque a gente acreditou na serpente e desobedeceu a Deus. Comemos o fruto proibido. E é prometido, no capítulo 3, que Jesus viria para pisar a cabeça da serpente que enganou a mulher e que a gente comeu e viramos pecadores. Ok? Ok. Então a Bíblia diz que por causa disso, não importa quem é bom, não há um justo sequer. Ou seja, o mais justo é declarado pecado, porque todos pecados, separados estão da glória de Deus. Em contrapartida, quando Cristo Jesus vem, ele é santo, ele assume nossa culpa, ou seja, ele nunca pecou. Se ele assumiu nossa culpa, ele é declarado culpado, sem ter culpa. E nós somos declarados justos, sendo culpados. Não é assim? Exatamente. Ou seja, quem matou Jesus? Minha culpa. Porque ele é declarado culpado pela minha culpa. Eu sou declarado justo pela justiça dele. Ou seja, eu sou justo não porque eu mereço, mas porque ele é justo e ele passou sua justiça para mim. Ele é pecado não porque ele merece, mas porque eu sou culpado e eu passei minha culpa para ele. Ele tomou a culpa. Então a minha pergunta é, se foi o meu pecado que matou Jesus, que não tinha pecado, quem nos matou e trouxe a enfermidade quando nós pecamos no Antigo Testamento para cá? Depois de Gênesis 2, capítulo 3. Quem faz o homem morrer, quem faz o homem ter enfermidade? É Deus que está nos matando? Ou porque nós pecamos? Porque se o meu pecado mata Jesus, ele primeiro me matou. Ou seja, a resposta se Deus coloca uma enfermidade, se Deus quer nos matar, está em Cristo Jesus na redenção. Quem matou Jesus foi o meu pecado. Ou seja, quem mata é o pecado, não é Deus. Quando Deus nos criou para a vida, nos criou para viver o melhor dessa terra. Jesus disse, eu vim para dar vida e vida em abundância. Porque o ladrão, o inimigo, veio roubar, matar e destruir. Agora eu vim para trazer vida em abundância. Então quando Cristo assume minha dor, quem deveria morrer? Cristo ou eu? Eu. E quem matou Jesus? A minha culpa. Quem me matava? A nossa culpa, né? Então não era Deus que estava matando a mim mesmo? Porque se foi a minha própria culpa que deveria me matar, que matou Jesus, porque ele tomou, ou seja, aquele juízo é divino, é Deus quem manda o juízo, mas eu não posso condenar o juiz porque ele falou que o réu é culpado. Nós somos culpados de morte, a Bíblia diz. Todos pecaram, todos devem morrer. Então, a enfermidade, tudo que entrou no meio da nossa vida veio por causa do pecado. Deus não é o culpado por ser o juiz que falou, você deve morrer, você vai ficar enfermo, você vai receber isso. Ele já avisou no Éden, se você não obedecer, você vai morrer. Aí a gente desobedece, aí a gente prova da morte, e agora a culpa é de quem é justo. Quem desobedeceu foi você e fui eu. Então, Gênesis capítulo 3, até a redenção em Cristo Jesus, somos nós bagunçando o mundo e Deus dizendo assim, por causa disso, maldito você é no campo, maldito você é nisso. O juiz não está errado em declarar sentença. O réu é que está errado de ter cometido um erro. Ok? Então Deus envia, porque a sentença é pesada para nós, um redentor. Jó diz, que Jó é um homem justo, mas ele diz assim, alguém já tinha dito para ele e ele repete, o que é a justiça do homem diante de um Deus todo justo? E Jó diz no capítulo 9 do seu livro maravilhoso, ainda que eu seja o mais justo, ele não é homem como eu para que alguém coloque a mão sobre a cabeça dos dois para medir no mesmo nível. Sempre ele estará acima de mim porque eu sou um homem, mesmo que justo. Eu sou injusto diante dele. Não há como. Então a minha injustiça e o meu pecado merecem morte e destruição. Porque isso foi falado. Se você pecar, certamente morrerá. O que Deus fez? Ele respondeu o clamor de Jó. Porque Jó vai dizer no capítulo 19, mas o meu Redentor vive. No capítulo 9 ele diz, não tem um intermediário. Não tem alguém do meu patamar. Ele é espiritual e o Todo-Poderoso. Ele chama ele de El Shaddai, o Todo-Poderoso. E eu sou apenas um homem. Minha justiça diante dele não é nada. Ele é sempre mais justo do que eu. Mas se eu tivesse alguém, um intermediário, entre o Todo-Poderoso e eu teria alguma chance. Então Deus fez o quê?
Nós pecamos, nós merecemos a morte. Ele enviou o seu filho, nascido de mulher, em carne humana, para poder suportar aquilo que eu errei, mesmo que ele não errou. Então ele se faz o que eu era, Deus coloca o juízo sobre ele, que era meu. Eu merecia. O juiz me condenou. O juiz mostrou que eu quebrei a lei. Mas aí ele mandou alguém que seria um substituto perfeito para morrer e tomar sobre si nossas dores, nossas enfermidades, nossos pecados. Quando Cristo toma sobre si, Deus está dizendo: você quebrou a lei, você merece morrer, mas eu nunca quis sua morte, eu nunca quis seu sofrimento. E eu mesmo assumi um corpo humano na pessoa do meu filho para que você não sofra. Então não tem como eu dizer que Deus quer o mal para mim quando Ele mesmo é quem pagou para o mal sair. Maravilha. Então essa seria a resposta na redenção. Cristo é a resposta. Quando você vê Jesus curando, se Jesus é Deus, se Jesus é Deus em carne, se Jesus é o próprio Filho de Deus, se Jesus é um com o Pai, quando você vê Jesus dizendo, quero, seja limpo para o leproso, quando você vê Jesus dizendo, vai, não peques mais, seja salvo, quando você vê Jesus curando, você vê a vontade de Deus em ação. Jesus é a expressa imagem do Pai. Ele veio mostrar qual era a vontade de Deus. Nós, porque recebemos a sentença, porque a lei veio dizer todas as coisas que nós merecíamos de punição por causa do nosso erro, nós achávamos, Deus é meu inimigo, quando na verdade Deus estava dizendo, o seu inimigo é o pecado. Agora eu vou mandar alguém que vai vencer a morte, que vai vencer o pecado e vai trazer você de volta para mim. Então em Cristo Jesus, nós voltamos ao Gênesis 1 e 2. Nós temos uma vida abundante. E o ladrão que roubou, matou e destruiu, ele é vencido através da obra da cruz. Então, Deus não é o meu inimigo. Deus é o meu melhor amigo. Deus é a minha salvação. Quanto a respeito, você falou sobre a criança que morreu. A gente tem que entender que as pessoas morrem. A gente tem que entender que a morte, a destruição, as doenças, isso faz parte do que Adão trouxe para o mundo. Quando Adão pecou, todo mundo entrou nas trevas. Todos pecaram. Então a natureza de trevas vai predominar sobre a vida. Em Cristo Jesus nós fomos colocados de volta porque Ele é a luz. A gente agora tem que aprender pela fé vem pelo ouvir, a viver na luz. Só que, porque nós estávamos mais acostumados com as trevas, nós aceitamos que as trevas é o natural e que a luz é inimiga. Por exemplo, eu uso óculos por causa do problema com luz. Ó como eu olho para a luz, sem óculos. Então, os meus olhos, eles sofrem por causa da luz. Eu gosto de escuridão. Eu gosto de estar num quarto escuro. Certo? Por causa disso, a luz que é minha amiga se torna minha inimiga. Mas a luz não é má. As trevas são má. Como eu acostumei a viver no que é escuro, eu preciso de alguma coisa que faça com que os meus olhos não tenham mais problema com a luz. Eu preciso colocar óculos. Jesus são os óculos de Deus. Ele é os óculos de Deus. Quando Jesus vem, a gente está assim, ó, nas trevas, a luz está ferindo os nossos olhos, mas a luz nunca foi nossa inimiga, é a nossa natureza que não condiz com a luz. Quando Jesus vem, ele coloca aqui, ó, como se ele fosse os óculos de Deus, a gente consegue olhar para a luz sem problema nenhum. A luz, a gente percebe, não é minha inimiga, é minha amiga. Deus sempre quis o melhor para mim, mas como eu estava nas trevas, eu achava que a luz estava me ferindo, queria o meu mal. Mas quando eu descubro que existem essas coisas, que existe o pecado, que existe a dor, a gente ainda não está livre desse corpo, mas que a luz não nos fere, quem nos fere é aquele que veio roubar, matar e destruir, veio das trevas, nós começamos a viver agora acostumado com uma vida de luz. A vida de luz é, se você está doente, Jesus tem cura. Se você está em pecado, Jesus tem perdão. Se você está em miséria, Jesus tem prosperidade para você. Nele tem uma saída. Isso quer dizer que todo mundo vai viver o melhor de Deus? Não necessariamente. Mas quer dizer que está disponível para quem for a cruz de Cristo. Porque a cruz de Cristo venceu todas essas situações. Problemas na vida vão existir? Claro que vai existir. Os apóstolos passaram, pessoas passaram, nós vivemos sobre isso. Mas a Bíblia diz, em toda e qualquer situação você será vitorioso. Então você não sai perdendo. Ainda que pareça que está perdendo, você está ganhando. Maravilha, Jânio. Jânio, e pela palavra de Deus, tem pessoas que merecem ser curadas e outras não? Ou seja, tem alguém que é indigno de receber a cura? Eu vou ler um texto para você para a gente dar a resposta sobre isso. Eu estou achando muito boa essa nossa conversa. Muito bom, Jânio. Enquanto você procura, eu vou falando aqui o nome de algumas pessoas que estão assistindo pelo YouTube. Emerson Mendonça, professor do Rema,
está aqui conosco assistindo também. Carol, Kleine, Márcia Freitas, Deise, Seição, Leite, Wellington, todos participando aqui. Claunice Vitória, minha sogra, está também assistindo, muito bom. Dulcinete, Gabriel Oliveira, Meres, participando, muita gente participando aqui. Não sei se eu vou conseguir ler o nome de todo mundo, mas vão deixando aqui as mensagens. Lembrando que daqui a pouco nós vamos estar orando também pelos enfermos. Vai deixando pedidos de oração aí aqui no chat. Motivos de oração, nós vamos estar orando pela sua vida. Fabiola Georgiana está por aqui também. Juninho Fernandes. Juninho que ontem foi pegar o Jânio no aeroporto lá em Fortaleza. Está aqui conosco. Luiz Eduardo, Mesaque, muita gente, está maravilhoso. Então, Jânio, pode ler. O texto que eu vou ler é um texto, eu prego muito sobre ele, é 2 Coríntios 5, 21. Diz assim, falando sobre Jesus e sobre nós. Aquele, isso se refere a Jesus, que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós. Ou seja, Jesus foi feito aquilo que eu era, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aqui tem a resposta, se merecemos a cura, se outros não merecem. Primeira pergunta que eu tenho para nós. Jesus merecia sofrer na cruz do Calvário? Que pecado ele cometeu? Qual foi o erro que ele fez para ele ficar enfermo? Ah, não. Ele deve estar pagando por algum erro. Foi o que pensaram? Ele deve ter sido ferido e oprimido da parte de Deus. Isaías vai falar sobre isso. Nós o reputávamos como ferido e aflito de Deus, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões. Ou seja, não era o sofrimento dele, mas ele carregou. A culpa era minha, a culpa era sua. Quem merecia o sofrimento? Você e eu. Quem recebeu o sofrimento? Cristo. Minha pergunta é, Jesus merecia o sofrimento? Claro que não. Então, Jesus não merecia minha dor, nem meu pecado, nem minha enfermidade. Ele nunca pecou. Então, não tem a ver nada com merecimento para que Jesus tome a nossa situação. E ele diz, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Você pecou. Você deveria estar enfermo. Eu deveria morrer. Eu deveria estar enfermo. Eu pequei. Mas a Bíblia diz que aquele que não pecou, mesmo sem merecer, foi feito pecado, foi feito enfermo. E diz que aquele que pecou, que somos nós, fomos feitos justiça de Deus. Ou seja, no reino de Deus nada é por merecimento. Porque se for por merecimento, Jesus nunca tinha ficado enfermo. Ele nunca mereceu. Ele nunca tinha levado nossos pecados. Ele nunca pecou. Então, Jesus não merece sofrer, Jesus não merece o pecado, Jesus não merece a enfermidade, mas ele escolheu, por vontade de Deus, para cumprir o plano de Deus, fazer a vontade de Deus se cumprir. Ou seja, é uma escolha, não merecimento. Jesus sofreu porque escolheu ir no nosso lugar. A minha pergunta é, você merece a cura? Você merece o perdão? Você merece a vitória? Não. Mas se você escolher, porque Jesus não merece sofrer, e ele escolheu o sofrimento para que você pudesse escolher sua justiça, então, mesmo sem merecer, ele te cura. Então não existe alguém merece a cura porque é uma pessoa melhor e alguém não merece porque é uma pessoa pior. Ninguém merece. A única pessoa que não merecia o sofrimento era Jesus. E quando ele toma o meu lugar, ele dá o direito ao pior pecador de ser perdoado, ele dá o direito ao pior enfermo de ser curado. Pelo merecimento? Não, pela escolha. Uau. Pela fé. Então, Jesus não foi feito enfermo porque mereceu. Jesus não foi feito pecado porque mereceu. Ele escolheu seguir o plano de Deus. Qual é o plano de Deus para a sua vida? A palavra de Deus diz que a palavra dele a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Jesus é a vontade de Deus expressa. Quando nós vemos Jesus curando, Deus está curando. Ou seja, qual a vontade de Deus para a sua vida? Nós temos que fazer como fez Maria. Maria diz assim, eu não sei como eu, virgem, vou dar à luz a um filho, mas seja feita a vontade do meu Salvador. Não é entender, não é ter o raciocínio lógico matemático, não é merecer, é aceitar, ainda que não entendamos. Então nós vamos ver que Maria aceitou ser mãe do Salvador sem saber como uma virgem daria à luz a um filho. Amém. Então se você considera, por exemplo, eu considero como um dos maiores exemplos de fé na Bíblia Maria, vamos seguir o modelo dela, porque ela venceu sem entender como uma mulher virgem daria à luz a um filho, ela aceitou e ela deu à luz ao Filho de Deus. Então, o que eu vou fazer? Eu aceito a cura, eu aceito o perdão, mesmo que eu não sei como acontece, mesmo que eu não mereça, porque se ele não mereceu e ele aceitou, eu posso fazer como Jesus, eu posso fazer como Maria e como tantos outros na Bíblia. Aceitar a vontade de Deus, não merecimento, porque ninguém merece. Não existe ninguém tão bom aqui. Eu vou te dar um exemplo.
Você está andando aqui nas ruas de Mossoró, qualquer lugar aqui do Rio Grande do Norte, onde você estiver. Aí você tem, agora quando eu vim de Fortaleza, tinha um monte de radar. Principalmente na parte do Ceará, muito radar. Naquela parte duplicada. Quem nunca ficou num radarzinho daquele ali, hein? Aí vamos lá. Você é uma pessoa boa, nunca roubou, nunca traiu, a melhor pessoa do mundo. Aí você vai e passa mais alto da velocidade de um radar daquele. Você é punido, porque você quebrou uma lei. Aí você vai dizer, quando o guarda te parar, ou quando a multa chegar, eu não mereço, eu sou uma pessoa boa, nunca fumei, nunca matei, nunca fiz nada de errado. Mas você não está recebendo porque você fumou, porque você roubou, porque você dançou colado, porque você traiu, você está recebendo porque quebrou uma lei, e a lei era, a velocidade é 60, 80, você passou a 100, você passou a 80, você passou acima do limite. Ou seja, ninguém é tão bom que nunca tenha quebrado uma lei espiritual. Todos pecaram, todos devem morrer. Então, a melhor pessoa que você acha que merece, ela não merece. E a pior pessoa que você acha, essa não merece nada, existe graça sobre ela. Aleluia. Então, não é pelo merecimento. Eu devo pregar sobre essas coisas, mas eu vou dar um exemplo para vocês. A gente poderia dizer que não há ninguém tão bom que seja digno de merecer a bênção de Deus, a cura, e não há ninguém tão ruim que não possa receber a graça de Deus para ser curado ali. Exatamente. Eu costumo dizer, não há ninguém tão mal que não possa ter a misericórdia de Deus alcançar. Não há ninguém tão bom que não precise de um Salvador. Amém. Todos pecaram, todos estão na mesma condição. O pecado leva para baixo. Cristo leva para cima. Então, escuta isso. Talvez eu pregue sobre isso esses dias. Nós temos duas palavras que a Bíblia diz que somos coroados de graça e misericórdia. Misericórdia tem uma definição teológica baseada em toda a Bíblia. Misericórdia é assim: eu errei, eu mereço a punição, Deus em sua infinita bondade não deixa que chegue sobre mim o que eu mereço. Misericórdia. Então você sabe o que você já errou na vida e o que você não colheu do que você plantou. Então, isso é misericórdia. Eita, aqui eu dei tudo errado. Deus foi misericordioso, te deu uma nova chance. Misericórdia. Então a gente define misericórdia assim: o que eu mereço pelo meu erro, Ele não deixa chegar na minha vida. Misericórdia. Graça. Graça, você não tem capacidade, você não é o melhor, mas Ele coloca algo que te impulsiona a receber o que você não merece de bom. Então, por um lado, misericórdia é: eu não recebo o que eu mereço de ruim, porque Deus é misericordioso. E eu recebo o que eu não mereço de bom, porque Ele é gracioso. Porque Ele é gracioso. Ou seja, quando eu busco a Deus, quando Deus é minha fonte, Ele me livra do mal que eu merecia, misericórdia. E Ele me coloca no lugar onde eu não mereço, graça. Ou seja, pela graça eu alcanço o que eu não devo, pela misericórdia eu não devo ir para onde eu devo ir. Então, graça me leva onde eu não posso, misericórdia me tira de onde eu deveria ir. Ou seja, receber milagre não está baseado no que eu mereço, mas sim no que Ele me leva além. Então, o milagre que você recebe é pela fé, não é pelo entendimento. Como Maria disse, como eu vou ficar grávida sendo virgem? É aceitação. Eu aceito. Jesus falou e ponto final, eu rejeito essa enfermidade. Mas o médico disse, se eu começar no raciocínio médico, eu vou ver que é impossível, eu não mereço, eu errei. Mas quando eu penso no que Jesus fez, Ele não merecia, mas se Deus conseguiu fazer um justo ser pecado, qual o problema dele fazer um pecador ser justo? Uau. Se Ele conseguiu fazer um santo, aleluia, saudável ser enfermo, por que Ele não pode fazer um enfermo ser saudável? Está escrito nesse texto. Aquele que não conheceu o pecado. Ele o fez, pecado por nós. O justo foi visto como pecador. E o pecador pode ser visto como justo. O são foi visto como enfermo. E o enfermo pode ser visto como são. Então, tudo está na redenção em Cristo. Nada é pelo que nós merecemos, mas é pelo que nós aceitamos. Se você aceitar hoje, esse câncer está na minha vida, mas eu aceito que Deus fala em sua palavra sobre mim. Certamente Jesus levou as minhas enfermidades, curou todas as minhas doenças. Vai valer o decreto da Bíblia, não o decreto médico.
Eu não estou dizendo que é algo fácil, eu estou dizendo que é possível, segundo a palavra de Deus. O que é que vai fazer com que isso se torne mais fácil? O ouvir, e o ouvir, e ouvir da palavra de Deus. Quanto mais eu escuto da palavra de Deus, mais possível é o que Deus diz. Quanto mais eu escuto do que o mundo diz, mais possível é do que o mundo diz. Porém, o mundo está baseado na vida que nós levamos debaixo das trevas. A palavra de Deus é da luz. Quanto mais luz, mais da luz você recebe. Menos a luz é sua inimiga, menos a luz vai machucar você. Então, essa seria a resposta para isso. Maravilha. Então, Deus, pela resposta, né, Deus quer e pode curar todas as pessoas. Então, é necessário apenas recebermos pela graça de Deus. Que bênção. E o que pode impedir uma pessoa de receber a cura que Deus já está liberando, já deu a todos? Você já falou de coisas, e as pessoas já devem ter notado, sobre a questão do merecimento. Porque vai ter pessoas que vai pensar que elas não merecem. Então, isso é um dos impedimentos. Elas acham assim, mas eu fiz isso de errado. Lembra? Todo mundo quebrou uma lei. Todo mundo passou num sinal vermelho espiritual. Todo mundo passou num radar espiritual. Então, ninguém merece. Só que você não pode deixar que o sentimento de não merecer tome conta de você. Porque Maria era virgem e disse, seja feita a vontade do meu Salvador. E ela aceitou. Você lembra de Zacarias? Zacarias é o pai de João Batista. É muito parecida a história dos dois. Ele diz, como pode eu ser pai se eu sou velho? Só que Maria, ela não duvida. Ela não entende e diz, seja a vontade do meu Salvador. Já Zacarias, ele não entende e duvida. E aí a Bíblia diz que ele ficou mudo. Então, não entender não tem problema nenhum. Agora, duvidar faz com que você não receba a bênção. Não entender e aceitar faz com que você receba a bênção. Então, dúvida, achar que você não merece. Eu sou muito velho, eu não mereço ter um filho. Ok, vai ficar mudo, mas o filho veio, que era uma promessa. Então, o que você tem que fazer? Não duvide no seu coração. Segundo ponto, aceite, mesmo sem merecer. Você tem que entender que você não merece e eu não mereço, mas é seu direito. Imagine que você conhece alguém que é muito mau, muito ruim. O pai é muito rico. O pai morreu e deixou um testamento. Que aquela pessoa continua sendo herdeira dele. Mas ele é uma pessoa má. Não merece. Ele não merece. Mas é o direito de quem ser dono da riqueza? Do pai, né? Que deu para ele. Aí seu pai deixou para ele e morreu. Então, mesmo sem merecer, de quem é a herança? É do filho. Ou seja, você é filho de Deus. Você não merecia, mas é seu direito. Deus, em Cristo Jesus, fez que com bons e maus tenha direito, se vierem à cruz do Calvário, a ter a herança de cura e de salvação, independente se você merece. Você se torna herdeiro de Cristo não pelo que você fez, mas pela obra de Cristo. Você não é curado pela oração do homem forte de Deus, mas pelo que Cristo fez na cruz do Calvário. A cura vem do que Cristo fez. Então você aceita o seu direito, não o merecimento. Então, saber que, mesmo sem merecer, é um direito, porque quando você fica, eu não mereço, isso bloqueia a fé, dúvida bloqueia a fé, e pregações contrárias à palavra de Deus. Não, porque Deus está colocando isso aí para você ser mais crente. Nós somos pessoas crentes. E Deus nunca colocou uma enfermidade para eu chegar no meu nível de ser crente para Deus, não. Na verdade, Ele tirou as minhas enfermidades, como diz no Salmo. É Ele que perdoa as tuas iniquidades, que sara todas as tuas enfermidades. Está no Salmo, no Antigo Testamento. Então, na verdade, eu lembro, eu fui traduzir, trabalhar para uma cruzada num evangelista muito famoso da Assembleia de Deus, chamado Rodolfo Beltemiller. E ele dizia, tem gente que está acreditando que Deus colocou essa enfermidade em você para você ser mais santo. Ele falou assim, eu sou o homem mais santo que eu conheço, Deus nunca colocou enfermidade para ser santo. Na verdade, Ele tirou os meus pecados. Ele tirou as minhas enfermidades. Ou seja, você não precisa de enfermidade para ser mais santo. Então, amém. Aprenda que o sofrimento não fará você mais santo. Sofrimentos existem na vida. Aí a gente, sim, pode pegar o sofrimento, como Deus transforma a maldição em bênção, olhar para o sofrimento, enfrentar e dizer, eu vou sair disso aqui do jeito que Deus quer me ver. Curado,
prosperando, fazendo isso, aquilo outro. Não necessariamente eu vou dizer, não, isso veio para eu ser uma pessoa melhor. Não, nós devemos enfrentar a situação com Deus, mas não aceitar que aquela situação é uma situação para me fazer melhor. Não, 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 não. Nós precisamos simplesmente aceitar o que está escrito na palavra de Deus. E se o sofrimento tiver, nós vamos enfrentar o sofrimento crendo em Deus. Agora, entra num sofrimento sem crer em Deus? Ah, não, porque esse sofrimento veio para eu ser uma pessoa melhor. Mas não crê em Deus para você ver, você nunca vai ser uma pessoa melhor. Então isso não funciona. Então, dúvida, não saber que merece, pois nós não merecemos, mas tem o direito, não saber dos seus direitos, achar que Deus faz isso para que você seja uma pessoa melhor. Não, ser uma pessoa melhor é escolha sua. Deus já colocou em sua palavra. Quando a gente vê a lei já dizia, você precisa ser isso. Deus não falou assim, eu vou fazer você ficar enfermo para você ficar melhor, eu vou trazer sofrimento. Não, você vai fazer isso para desfrutar das minhas bênçãos. Muito bom. Então, quer dizer que, pelo que a gente ouviu, Deus, ele é bom, Deus, ele cura todos, mas para receber a gente tem que eliminar a primeira coisa, a dúvida. Perfeitamente. Ali, precisamos estar crendo. Eu sou pastor há algum tempo e eu tenho percebido, Jânio, que tem pessoas que chegam todas arrebentadas na igreja, mas elas decidem simplesmente pegar aquilo que Deus está oferecendo. Deus disse que cura e ela diz, eu recebo, eu creio e eu vou pegar essa cura. E começa a sair daquele lugar acreditando nas promessas de Deus. E essas pessoas recebem cura, essas pessoas prosperam, enquanto outros chegam com o mesmo tipo de problema, enfermidade, às vezes também problemas financeiros, mas elas ficam se comiserando ali e com aquele entendimento de que quer que as pessoas tenham pena dela, se compadeçam dela por causa da situação em que elas estão vivendo. E uma coisa que eu percebo, Jânio, é que normalmente essas pessoas elas não recebem a sua cura, elas não recebem a sua prosperidade, digamos assim, financeira, porque me parece que o que elas querem é a comiseração dos outros. Elas não procuram realmente Deus para receber. Você já teve alguma experiência assim, ou já tem percebido ao longo de pessoas chegarem nessa situação e quer que você olhe como um coitadinho Exatamente. Ali e não quer que você concorde com o sofrimento e que... Eu vou contar um testemunho e eu vou falar uma parte da Bíblia que tem 3 públicos e uma passagem só na Bíblia que vai ensinar muita gente sobre isso. Marcos capítulo 5. Mas deixa eu contar uma história para vocês. Eu estava pregando numa cidade, uma capital aqui do Nordeste. Uma moça, ela estava aparentemente desviada. Antes de um dos cultos, eram vários cultos nessa igreja, antes de um dos cultos, ela foi no gabinete falar comigo. Lá eu estava esperando para pregar e tudo e tal. E ela chegou e falou, pastor, eu acho que eu pequei contra o Espírito Santo. E quando ela falou isso, e ela disse, eu me sinto muito mal. Eu falei, olha, a primeira prova que você não pecou contra o Espírito Santo é que se sente mal sobre isso e você está viva. Amém. Se você está viva, que pega contra o Espírito Santo, eu não sei qual é esse pecado, mas tem que estar morto. E você está viva. Então, peça perdão ao Senhor, volte para Ele. Aí ela, não, mas eu fiz isso. E ela começou agora a defender que ela estava errada e que pecou contra o Espírito Santo. E eu disse, mas olha, Jesus te ama e tudo. Não, e ela começou a pregar para mim que eu estava errado em dizer para ela. Ela veio me pedir uma oração. E agora ela veio dizer que eu estava errado em dizer para ela que ela não pecou contra o Espírito Santo, que eu ia orar por ela. Não, ela queria o sofrimento. Então, é aquela pessoa que ela quer que você concorde com ela, que você tenha uma compaixão, eu não sei como definir isso, mas ela quer que você concorde com o sofrimento dela e veja aquela comiseração, aquela coisa tudinho. Aí eu disse, então tá bom. Você acredita nisso? Ela falou, exatamente. Eu falei, então você vê aqui. Eu falei isso para ela. Então você vê aqui, interrompeu o meu momento de descanso, pediu uma oração entre 2 cultos, que eu vou pregar aqui ainda, e quando eu vou orar por você, você diz o que eu estou fazendo para orar por você, que você veio crendo que eu ia resolver o seu problema, não vale de nada, porque você que está certa, e você está dizendo para mim que eu tenho que concordar com você. Então eu vou fazer uma oração por você, conforme suas palavras. Eu botei a mão sobre ela e falei, agora, em nome de Jesus, quando você sair da igreja, a linha tanto de ônibus passa ali na frente, passa 60 por hora, você vai estar lá na frente, o carro vai passar sobre você, e você vai morrer, e vai cumprir que pecou contra o Espírito Santo. Ela, não, pastor,
eu não vou fazer isso, não. Como assim? Eu falei, ué, eu estou concordando com o que você... Não, mas eu não quero morrer, não. Eu falei, então faz um negócio. Fica no culto e escuta o que eu vou pregar. Porque você não entendeu, você quer que eu concorde com você, com sua coisa, para que você tenha alguém concordando com você, mesmo que você sofra, mas para você se sentir bem. E eu não vou fazer isso com você. Porque quando eu comecei a orar aqui, conforme o que você está dizendo, você não aceita. Então, de maneira nenhuma você pecou contra o Espírito Santo, de maneira nenhuma você vai morrer, mas você quer que eu fale, você não está certo. Que é como essas pessoas veem. E aí eu fui, preguei no culto, fiz o apelo, aquela mulher voltou para Jesus. E ela falou, é verdade, Jesus me salvou, eu não pequei contra o Espírito Santo, você está certo, isso, aquilo, outro. Mas esse tipo de gente só funciona no choque. Não pode alisar. Não tem, porque eles não querem ouvir. Você vai falar e vai ficar, e no final ele vai dizer, mas eu estou errado. Você entendeu? Claro que eu não queria que ela morresse, nem nada daquilo, mas a maneira que eu fiz trouxe ela para a realidade do que ela estava falando. E foi quando ela aceitou assistir a pregação, na hora do apelo ela voltou para Jesus. Mas vamos olhar 3 públicos em Marcos capítulo 5. Na verdade, nós temos outras passagens, outras pessoas no capítulo 5, mas a partir do momento que fala da mulher que tinha um fluxo de sangue, aquela mulher que vinha com 12 anos sofrendo com fluxo de sangue, não só fala dela, fala que primeiro veio um homem chamado Jairo, um homem importante da sinagoga, tudo, que tinha uma filha que tinha 12 anos que estava sofrendo. O tempo que aquela mulher sofria, ele tinha uma filha com 12 anos que estava à beira da morte. Então Jesus falou, eu vou contigo. Ele falou, vem pôr as mãos sobre ela, ela viverá. E ele falou, eu vou. Então ele foi com Jesus. Quando ele está indo, era algo urgente. A menina vai morrer. E aí Jesus falou, não, ela não vai morrer que eu vou lá. Só que aí vem uma mulher precisando de um milagre e na pressa da outra, que se Jesus não chega na casa, ela morre. Aquela mulher vai e recebe um milagre para Jesus. Ou seja, ela atrasa de Jesus ir levar um milagre para aquela outra casa. Não é? Sim. E a gente às vezes fica desse jeito. Fulano recebeu primeiro do que eu, Deus não olhou para mim. Só que não foi isso que aconteceu. Aquela mulher foi curada e o Jairo, que é o pai da menina, ele não ficou, olha isso, porque chega alguém que é o terceiro público. A gente tem aqui o Jairo, tem a mulher e tem um camarada que chega e diz assim, tua filha morreu. Não importuna mais o mestre. Então vai ter gente que vai dizer assim, aceita. É desse jeito mesmo, foi com tua avó assim, foi com mamãe desse jeito. É a vida. Só que Jesus falou, eu vou lá trazer a vida. Jesus vai até lá. E a menina estava morta, é verdade, piorou a situação, não melhorou. Jesus falou, eu vou resolver, e não melhorou, piorou. E muitas vezes a gente acha que Deus não está do nosso lado, porque Ele disse que ia resolver, recebemos uma palavra, uma profecia, uma palavra na igreja, e a situação piorou, aí a gente diz, Deus me abandonou. Mas Jesus nunca nos abandona. Ele Aleluia. É a ressurreição e a vida. Ainda que você esteja morto, vai viver. Eu creio. Então ele veio até a menina. Então a menina que ia receber cura, recebeu ressurreição e cura. Então o milagre dela é muito maior, porque uma recebeu um outro milagre no meio e ela piorou. E uma pessoa diz, não importuna o mestre. Então aquela pessoa, ela vive totalmente no natural. Acho interessante nessa história também, Jânio, que quando Jesus ele vai entrar aonde está a menina, ele pede que os demais fiquem lá e entra só ele... Pedro e João. Pedro e João, acho que é Pedro e João, é isso mesmo. Ou seja, tá um monte de pessoas ali já chorando a morte, e ele não permite que essas pessoas entrem para ver um milagre, né? Me parece que aqueles que estão chorando a morte de algo não estão prontos para ver a vida, Quando né? a gente estuda a cultura de Israel e do povo oriental, naquela época, se eu sou uma pessoa conhecida, eu tenho um pouco de posses, eu preciso, a minha morte ou a morte dos meus entes queridos, ela tem que ser chorada para mostrar que eu sou importante. Então existiam grupos que recebiam dinheiro para chorar. Nos velórios. Então já tinha um grupo, será que Jesus demorou a chegar no casa? Já tinha um grupo chorando. E a gente vai ver uma confirmação sobre isso, que quando Jesus chega e diz assim, a menina não tá morta, só dorme. O povo que estava chorando, diz a Bíblia, começam a rir. Ou seja, não era um choro de dentro, não era tristeza, era um choro pago. Ou seja, chorar já não vai adiantar, e principalmente quando é um choro falso. Certo? Só para que todo mundo veja que você está sofrendo. Não sou contra a gente chorar e se você precisar chorar, chore.
Mas saiba, o choro não vai resolver, que vai resolver é a fé. Amém. Aquela mulher, aquele pessoal então agora duvida de não, ela está morta, começa a rir de Jesus. Aí Jesus tira os incrédulos, porque a cena do milagre não pode ter incrédulos. O incrédulo, ele bagunça a cena. Então não está o camarada que diz, desiste do mestre, não está o povo que ri dele porque ele disse que está vivo, e ele coloca os dois que estavam seguindo ele, e que foram os dois que falaram, mestre, vês que a multidão te aperta e pergunta quem me tocou, aí ele fala, alguém me tocou com poder, porque de mim saiu virtude, diferente. Ou seja, pessoas que andavam com Jesus e estavam acostumadas com os milagres, dizem, você pode entrar comigo, você sabe o que é milagre, você pode entrar comigo. Agora vocês que duvidam, sai daqui. É porque Jesus não queria que aquelas pessoas vissem um milagre? Claro que ele queria, mas a incredulidade incapacita de alguém ver milagres. Então vai ter pessoas que Jesus curou, que Jesus amou, que Jesus quer fazer as coisas por elas, mas a incredulidade vai fazer com que ela nunca participe de uma cena de milagre. Isso então, não é culpa de Deus. Então você concorda que se eu quero ver milagres na minha vida, eu quero experimentar a cura, eu tenho que selecionar aquilo que eu estou ouvindo, com quem eu estou andando. Exatamente. Eu tenho que estar com gente de fé perto de mim. Não essa passagem mostra públicos diferentes e Jesus selecionando isso, né? Jesus diz, eu vou lá trazer a vida, então aquele camarada já fica para lá, para trás, certo? Mesmo que piorou, aí nós chegamos na casa, o povo está chorando, se lamuriando e agora começa a rir, Jesus tira eles da cena e só entra o povo que crê. Ou seja, se você ouvir a palavra de Deus, concordar com a palavra de Deus, pessoas vão rir de você. Riram de Jesus. Pessoas vão duvidar, vão dizer desiste. Agora, o que você ouviu da parte do Senhor? Ele não falou que é possível? Então, tudo é possível ao que crê. Continue crendo, ainda que seja um familiar que riu de você. Depois, as pessoas vão ver o milagre e elas vão ser transformadas. Aquele que duvidou vai passar a acreditar. Aquele que disse desiste vai dizer assim, valeu a pena você ter continuado. A situação vai mudar, mas a cena do milagre não pode ter incredulidade. Maravilha. Então, se você tem algum pedido de oração e queira deixar aqui, nós vamos tirar um tempo agora para Jânio César, o evangelista Jânio César, orar por todos os enfermos. E eu vou só dar uma passada aqui geral, em seguida eu vou pedir a Jânio para estar orando. Amanhã, Jânio César vai estar ministrando aqui na Igreja Verbo da Vida de Mossoró, pela manhã, às 10 horas da manhã, à tarde, às 5 horas da tarde, e também no culto da noite, às 7 horas da noite. Se você conhece alguém que é enfermo, não necessariamente enfermo, mas uma pessoa que ainda não confessou Jesus como o Senhor da sua vida. Precisa de um milagre geral. Exatamente. Seja uma transformação de vida, seja um milagre para restaurar alguma área do seu corpo, também você pode trazer amanhã para um desses 3 cultos, ou de qualquer forma, venha estar conosco, vai ser uma grande bênção esse momento. Jânio César, ele é um evangelista muito experiente na palavra. Se você é um ministro também do evangelho, percebe esse chamado para compartilhar, é muito importante que você também esteja aqui presente, porque uma das funções dos dons é também o aperfeiçoamento do corpo de Cristo para o desempenho do seu serviço. Inclusive, nós estamos com essa matéria no Rema, a matéria Ministério Prático, e a gente aprende a importância dos 5 dons ministeriais passando pela igreja, que é um ministério quíntuplo. Então, nós temos aqui um dom que vai estar amanhã também ministrando. Cremos que Deus vai usá-lo tremendamente, assim Amém. Como eu creio que Ele vai usá-lo daqui a pouquinho nessa oração pelos enfermos. Nós estamos aqui com Deise, Lindbergh, Lidiana, assistindo, participando pelo YouTube, Paulo Eduardo, Dulcinete, Daniel Jesus, também um grande profeta e cantor para essa geração, colocou aqui, perdeu o diabo véi, sua frase icônica, muito bom. Seja bem-vindo, Daniel. Deixa eu ver mais, Márcia Freitas, Franco Radiadores, colocou glória a Deus, explicação extremamente perfeita, muito bom. Cíntia, Raquel, Fios que Forma, aqui a Andréa Lira, né? Está participando também conosco, Ítalo Diego, Hélio Tenório, tem muita gente, não vai dar para eu ler todo mundo, muita gente passando por aqui. Luciano Vasconcelos também, profeta, pastor auxiliar aqui também na nossa equipe, está assistindo. Deixa eu dar uma passadinha também aqui pelo Instagram, ver se tem mais alguém também. Tem várias pessoas também assistindo pelo Instagram.
O Instagram é Ana Paula Prígio. Se você está assistindo pela TV a cabo e queira também interagir conosco, você pode ir no canal Verbo Mossoró pelo YouTube ou também pelo Instagram. Mari France também colocou: irmãos, oro pela cura da minha artrose, ou seja, da artrose que está cometendo aí a irmã Mari France. Expectativas nos céus, Ana Paula Prígio colocou aqui, Yasmin Marques também, oração pela prima Dáfila, acho que é Dáfila, exatamente, está tendo dores em toda a coluna. Então tem Dáfila aqui com dores na coluna, tem Mari France também com questões de artrose, para estarmos orando por elas. Eu acredito que vamos fazer uma oração coletiva. Amém. Aqui. E se você está em casa com algum tipo de problema, quando o Jânio César fizer essa oração coletiva, você receba para qual for a área que você está precisando. Se for problema na cabeça, eu percebo que tem pessoas que estão, eu falo isso pelo Espírito, pessoas vão ouvir essa mensagem com problemas no cérebro, problemas de nódulos, problemas de caroços, como se chama, né? Tumores na região da cabeça, e você vai receber cura quando o evangelista Jânio César orar Amém. Por você. E também, seja qual for a parte do seu corpo, se é problema no sangue, se é problema em algum órgão, se é problema na pele, se é problema ósseo, motor, de alguma natureza, enquanto ele estiver orando, receba, porque a cura é um pão para os filhos, e nós temos um homem de Deus aqui que está servindo essa mesa com o que o Senhor já tem disponibilizado. Amém? Amém. Então temos várias pessoas. Shirley colocou aqui: ore por mim, estou com pedra na vesícula. Shirley Freitas, muito bem, vamos estar orando sim. Nasci Dantas, ore por Emanuel, né, com depressão. Amém, muito bom. Excelente. Então temos vários pedidos. Ou mesmo que eu não tenha lido aqui o seu pedido de oração, não tem problema. Eu creio que a oração ela vai alcançar as necessidades. Nós vimos um testemunho tremendo agora há pouco aqui, onde Jânio falou que ele esteve no Quênia orando e pessoas recebendo curas, milagres de todo tipo. Criança já com 4 anos, nunca tinha visto, tinha perdido a visão. Na verdade, não perdeu, ela não teve visão. Ela nasceu sem visão e ela nunca enxergou na vida até os 4 anos de idade, quando ele orou e aquela criança teve a sua recuperação da vista. Deus fez algo tremendo. Ele esteve ministrando também, e as pessoas recebendo cura, e de repente eles precisaram sair porque já não tinha mais energia elétrica disponível, e as pessoas ainda continuaram lá recebendo a cura por causa da unção. Eu creio na unção disponível nessa live, amém? Então, amém. Jânio, vou te deixar livre, seja para falar o que vier ao seu coração, e quando você quiser, já pode fazer a oração. A primeira coisa que eu quero que você entenda, quando a gente orar, você pode orar também olhando para essa câmera. Você não vai ficar, oh Deus me cura. Não, você vai dizer, eu rejeito essa enfermidade, eu aceito o que Deus tem para mim. Eu aceito a vontade de Deus na minha vida. O que Ele quer. Jesus é a expressão do Pai e Ele quis. Ele foi à cruz por você. Então, aceite o que Deus diz e rejeite essa dor, rejeite esse sofrimento. Segunda coisa que eu quero que você faça, coloque a mão, se é você a pessoa que precisa da cura, onde você quer que Jesus coloque a mão. Coloque a mão crendo que Ele está colocando a mão junto com você. Aí, quer seja no seu joelho, na sua coluna, o que quer que seja, nos seus olhos, nos seus ouvidos, o que quer que seja. Se você está representando alguém, você vai levantar suas mãos e orar por aquela pessoa. Mas, se é você, coloque a mão onde você quer que Jesus coloque a mão. Impõe as mãos sobre e diga, Jesus está colocando as mãos sobre mim nesse exato momento, que é Ele quem cura. E quando eu der uma ordem e orar e disser, seja curado em nome de Jesus, você vai fazer o que você não podia. Então eu lembro quando um homem de Deus, que fundou o Rema, ele estava numa cama por muitos anos, na verdade por muitos meses, 18 meses. E ele não tinha mais saída, ele ia morrer. Só que ele foi e falou, Jesus me curou, eu sou curado. Ele começou a fazer isso, começou a aceitar a cura. E ele não levantava e nem nada, até que ele ouviu uma voz dizendo, 10 horas da manhã, para quem está curado, ficar deitado, não é mais cedo. E ele foi e levantou. Ele teve que agir. Ou seja, a partir do momento que eu disser seja curado e que você crê na sua cura, você age.
Se o seu joelho não dobrar, você dobra o joelho. Se for a coluna, se for a sua mão, se for um caroço, você vai fazer o que você não podia, vai procurar. Tá bom? Coloque a mão onde você quer que Jesus coloque a mão. Rejeite todo sintoma. Eu não aceito nenhum sintoma, porque não faz parte do que Cristo trouxe na luz para mim. Isso faz parte do que veio das trevas. Eu não estou dizendo que você está em trevas nem que está em pecado. Estou dizendo que isso é fruto das trevas e do pecado lá do início. E que Cristo nos colocou na luz. Coloque sua mão sobre sua enfermidade agora. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças pelo poder do teu evangelho. O evangelho é o poder que restaura. O evangelho é aquele que está abrindo os ouvidos surdos agora. Na autoridade de embaixador, eu libero a tua palavra, Senhor. O Senhor tocando aos corações, tirando toda a depressão nesse exato momento, mexendo, Senhor, nas juntas, tirando toda a artrose. Nós rejeitamos todo espírito de artrose, declaramos agora a coluna endireitando, declaramos toda dor no pescoço, toda dor nos joelhos desaparecendo a partir de agora. Eu declaro restauração completa nas cartilagens, eu declaro colunas endireitando, colunas tortas, pernas menores que outras endireitando, crescendo em nome de Jesus. Senhor, olha essa multidão, Pai, que busca a Ti, que Te busca de todo o coração. Senhor, eles estão esperando um toque de um Deus vivo, e somente o Senhor está vivo. Somente o Senhor é aquele que comprova que está vivo através de sinais e maravilhas. E na autoridade embaixador agora eu declaro, ouvidos surdos sendo abertos, pernas paralíticas levantando, movimentando, todo membro que perdeu a sensibilidade voltando agora, eu declaro todo problema na pele desaparecendo agora, em nome de Jesus. Coração batendo normalmente agora, em nome de Jesus. Eu declaro agora os seus olhos vendo perfeitamente, todo embaçamento, tudo que é embaçado desaparecendo agora, na autoridade de embaixador, eu dou uma ordem. Amém. Na autoridade de embaixador eu declaro toda coisa que não deixa você ter mobilidade desaparecendo agora, toda doença, toda infecção, tudo aquilo que foi declarado como incurável, seja curado agora em nome de Jesus. Nós rejeitamos todo espírito de enfermidade, todo vírus, todo problema no seu sangue, no seu coração, nas suas juntas, na sua coluna, na sua mente, todo caroço sumindo agora em nome de Jesus. Sua mente, toda depressão sumindo agora em nome de Jesus. Toda ansiedade caindo por terra. Todo autismo sendo agora, Senhor, rebaixado aos pés de Jesus, em nome de Jesus. Seja curado agora, seja restaurado. Sua língua, sua boca soltando agora. Tudo o que o diabo tentou contra a sua vida caindo por terra em nome de Jesus. O poder do Espírito Santo restaurando a Gênesis 1, Gênesis 2, a perfeição da criação divina. Tudo aquilo que veio das trevas, que afetou a nossa vida, caindo por terra, nós rejeitamos agora. E declaramos todo espírito de enfermidade sumindo, toda dor sumindo. Seu ombro agora movimentando normalmente, suas articulações, suas juntas, seu sangue, seu coração, sua coluna, seus ossos, nenhum caroço mais permanecendo diante de nós. Em nome de Jesus. Aleluia. O Senhor está tocando no seu corpo agora. E Ele está refazendo o que você precisa. Está tirando a dor. Agora você começa a procurar no seu corpo. E você vai ver a restauração. Seus ouvidos ouvindo melhor. Seus olhos vendo melhor. Sua perna, seu joelho dobrando. Sua coluna sem dores. Seus ombros melhores. Seus tendões. Tendões que estavam rompidos. Busque agora no seu corpo. Coloque a sua fé em ação e faça aquilo que você costumeiramente, por causa dessa situação, não conseguia fazer. Agora é o seu momento. Você é o homem de Deus e a mulher de Deus que está recebendo o milagre. Jesus tocou em você. Coloque sua fé em ação. Você ouviu a palavra. Você está cheio de fé. E o evangelho é o poder de Deus. Então, faça agora o que você não podia. Movimente o seu braço, movimente a sua perna, movimente, conte os seus dedos se você não conseguia ver bem, estale os dedos, veja como estão os seus ouvidos. Eu não sei o que você tinha, mas você pode confirmar, mandar uma mensagem para a gente, ou então contar para alguém da nossa igreja, mandar alguma coisa para a nossa igreja, para o próprio Instagram da igreja, ou de alguma forma, mas Deus está tocando no seu corpo. Deus está fazendo isso, e não somente quem está ouvindo ao vivo, mas através da gravação, que está sendo alcançada agora, em nome de Jesus. Mostre o seu testemunho, fale para as pessoas, olha, eu ouvi a palavra de Deus e Ele me curou, Ele tocou em mim. Olha que coisa maravilhosa, eu estava desse jeito, não estou mais. Eu tinha intolerância ao leite, à lactose, isso, aquilo, já não tenho mais. Faça os testes. Jesus tocou em você, creia e coloque a sua fé em ação e você vai ver grandes coisas que o Senhor fez na sua vida. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Creio que poder foi liberado agora, que pessoas estão curadas
alguns já podem perceber, outros serão necessários fazer exames. Refazer exames. Na África, no Quênia, a primeira vez que eu fui, muita gente veio com HIV. E eu disse para eles, agora você creu que recebeu a cura? O primeiro passo de quem creu é refazer exame. Então uma moça foi e refez o exame, negativo. Glória a Deus. Ela refez o exame, negativo. Foi para outro médico, você tem que ter vários para confirmar, negativo. Quando foi no último dia da cruzada, ela trouxe, debaixo de chuva, mas ela chorava de alegria, mostrando os exames. Eu tenho a filmagem que ela estava livre do vírus HIV. Glória a Deus, o Senhor seja louvado. Isso é maravilhoso, queridos. E esse exame não é nem para convencer você, porque você já recebeu, você já creu. É para você ter ali também uma ferramenta para ser testemunho para outras pessoas. Mostrar para os seus familiares. Mostrar para os seus familiares. E isso vai te ajudar a fazê-los também crerem que Jesus, ele é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Ele continua curando pessoas. E se você tem já a manifestação da sua cura e gostaria de dar um testemunho, você pode vir amanhã para dar esse testemunho pessoalmente. O Jânio vai estar aqui. A TV aqui já deu uma desligada, né? Ou seja, quer dizer que a gente já está até perto de terminar mesmo, viu? Do tempo. A live realmente está maravilhosa, queridos, mas realmente já estamos perto aqui de chegar ao fim da live. Quero apenas dizer que se você ainda não se inscreveu no canal aqui da igreja, canal Verbo Mossoró, se inscreva. Se você ainda não se inscreveu também no canal do Instagram da igreja, se inscreva, segue no caso, né, lá no Instagram, porque aqui sempre tem conteúdo muito relevante. Se você mora aqui nas regiões, em mediações de Mossoró, aqui perto, e não congrega ainda em nenhuma igreja, venha nos fazer uma visita. Nós teremos muita alegria em poder te ajudar espiritualmente, compartilhar os princípios da palavra de Deus com você e juntos amadurecermos, se tornarmos discípulos de Cristo, cada vez melhores, discípulos que vamos cumprir o chamado de Deus para as nossas vidas e irmos até onde o Senhor nos enviar, como temos visto aqui, o nosso querido irmão e evangelista Jânio César, que está cumprindo o ID por todas as nações, já mais de 40 países, mais de 50 nações do mundo, pregando a palavra de Deus. E eu creio que isso é só o começo, muito mais tem por vir. Amém. Então, Jânio, muito obrigado, agradeço demais o seu tempo. Você tem muitas ocupações e aquela correria mesmo, né, viajando, não é fácil, fuso horários, aeroportos, tudo isso é cansativo, desgastante, mas ainda assim você tirou o tempinho para estar aqui Amém. Conosco e vai estar amanhã também. Eu creio que será uma grande bênção. Muito obrigado. Eu agradeço mais uma vez estar com vocês e principalmente para esse final de semana. Grandes coisas acontecem aqui em Mossoró e vai ser um privilégio estar com vocês mais uma vez. Deus tem uma mensagem no meu coração para compartilhar com vocês e creio que Deus vai trazer esperança, manifestação de cura, de milagres e algo sobre o nosso futuro nesses cultos que virão. Muito bom. E eu também quero agradecer a Amanda, né, a ministra abençoada, e que também serve aqui na Rede Verbo TV, por mesmo em um dia de feriado, ela está aqui servindo para que a palavra possa chegar até onde você está e ficar atemporal também, amém? Então, muito obrigado a todos, fique cheio da palavra, aproveite o restante desse dia, agradecendo a Deus e desfrutando da sua família, desfrutando do presente que Deus tem para você, amém? Deus te abençoe, shalom.